Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, que é o seu podcast de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou Letícia Angoleri. Eu sou Rafael Coelho. Eu sou o Lucas Cirilo. Galera, depois da nossa esfirra aqui, discutindo o roteiro desse episódio, primeira vez que vocês gravam juntos, né? Primeira vez. Primeira vez. E é um tema que a gente falou lá atrás, em 2020, foi um episódio até à distância, tava eu, Fred e Pedro, por causa do Covid. A gente falou sobre refluxo naquela época. E a gente volta aqui hoje nesse tema. Hoje a gente vai fazer um episódio dinâmica de 7 armadilhas do refluxo. A ideia é complementar um pouco e atualizar as informações que a gente trouxe naquele longínquo episódio na época do Covid. Tem coisa nova, né? Boa, galera. Bom, Lucas, nesse esquema das 7 armadilhas, vamos citar elas aqui. Primeira armadilha. Prescrever apenas o IBP mais novo. A nossa armadilha número 2. Não conhecer os riscos dos IBPs. A 3. Não conhecer os bloqueadores competitivos de potássio. Muita novidade aí nesse aí. Nossa quarta armadilha. Só lembrar dos IBPs no tratamento do refluxo. Tem mais coisa que ajuda. E a 5, Leti. A gente não pesquisar outras causas para os sintomas extraesofágicos. E a 6. Aí a gente tratar os sintomas extraesofágicos como os típicos. E a 7 armadilha é... achar que todo refluxo que não responde ao IBP é funcional. É isso aí. Te chamei de Leti, porque você me falou que no sul te chama assim, né, Letícia? Na verdade, errou... é Leti, mas tudo Leti? bem. Ninguém aqui fala assim. É tipo Predi, que a gente fala também. Predi? Prednisona é Predi lá? É. Aine. É o quê? Como é que é isso aí? Aine. A gente fala... mas quer saber? Eu acho que dá a entonação certa, né? Você prescreveu um Aine? Não. Justo, pro clínico sim. Aine é muito bom, só é aberto, né? Um vogal aberto não tá certo. E eu tava contando pra Letícia aqui que minha mãe chama Letícia, mas família de Minas chama ela de Lelé. Acho que aqui em São Paulo seria Lê. Então aí os regionalismos do TDC, Leti. Boa. É a união dos povos. Bora pra primeira armadilha então, Leti? Bora. Então, prescrever apenas IBP mais novo. Isso é uma armadilha, pessoal, porque a gente tem 6 IBPs disponíveis e volta e meia a gente tem a tendência a prescrever um ou outro IBP baseado na nossa... talvez experiência ou que a gente ouviu falar, muita coisa a gente acaba aprendendo um pouco de orelhada, mas vamos nessa armadilha aqui olhar o que a gente tem de evidência para os inibidores de bomba de próton. Bora lá. Você falou IBP, então só explicando, inibidor de bomba de próton, porque ele age ali inibindo irreversivelmente uma bomba de potássio hidrogênio ATPase lá no estômago, e eles há muitos anos são considerados um dos remédios mais eficazes, né, para controlar sintoma. Isso. A gente considera que o refluxo ácido, né, Rafa, é um dos grandes responsáveis pela sintomatologia. É isso aí, Leti. Não vou conseguir falar Leti. Tá tudo bem, já me acostumei. Então o que a gente tem aqui de inibidor de bomba de próton, né? O omeprazol, que foi o primeiro ali na década de 80. Depois, na década de 90, vieram 3. O lansoprazol, pantoprazol e rabeprazol. Depois, nos anos 2000, esomeprazol. Um pouquinho depois, o dex, ou deslanzoprazol. E sempre existe uma discussão, né? Será que um é mais potente que o outro? Quais são as vantagens? Muita coisa baseada em farmacologia. E aí a primeira coisa que eu fui fazer é olhar em diretriz. O que as diretrizes falam? Nenhuma diretriz se compromete muito, tá, gente? Uma frase ou outra falando, olha, eles são similares, são muito parecidos, parece não haver superioridade sobre um sobre o outro, e não entram muito a fundo, assim, na evidência, né? Certo. E aí eu encontrei um trabalho de 2005, que foi de uma agência americana, que tentou avaliar as evidências para o Medicare, né? Para indicar qual que seria o melhor IBP. E resumindo, pessoal, não encontrou diferença entre os IBPs, entre os vários estudos que existiam de comparação. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol e rabeprazol.
Teve um estudo só, o esomeprazol 40mg foi melhor do que o lansoprazol de 30, mas sempre que houve alguma diferença nos trabalhos, ficou naquela dúvida se não era por causa da dosagem no estudo, que não estava muito equivalente, então por isso um ficou um pouco melhor do que o outro. Meio que com uma padronização meio estranha, né? Assim. Tanto que quando você vai ler, hoje em dia, a maioria, quase todas as referências, eles colocam o nome da categoria mesmo, né? IBP e só. É difícil achar o nome de algum fármaco específico, né? Reforçando que é um efeito de classe, né? Isso aí. Então, a resposta que você vai encontrar na maior parte dos lugares é tanto faz o IBP, porque eles são igualmente bons. Eles são realmente bons. Tanto faz pro estômago, né? Mas e pro bolso do paciente. Exatamente. Tanto faz pro estômago. No caso, o esôfago aqui, né? Mas é que às vezes pro estômago também. Mas o refluxo vem do estômago, entendeu? Se pesa no bolso, fica indigesto. Fica indigesta. Caraca. O primeiro episódio de refluxo eu fiz uma piada ruim, assim, nesse nível. Então mas eu fui meio acolhido aqui, tá? Obrigado. Eu não fui É porque eu fiz com o Fred e o Pedro, né? Então, assim, vocês são boas pessoas. E aí eu fui dar uma olhada sobre o que tinha ali de comparação de potência de droga, né? E os estudos, eles avaliam pH-metria. E esse é um problema, porque às vezes o pH fica controlado, mas será que esse remédio que mantém o pH controlado igual a esse outro remédio, se colocar num estudo, os desfechos clínicos vão ser também semelhantes? Né? Então, o que eu vou falar aqui agora é equivalência baseada em potência, assim, para controle de pH, tá bom, gente? Uhum. Mas lembrando desses ensaios clínicos que mostram que todos são semelhantes se usados nas doses que são recomendadas, tá? Perfeito. Então, assim, o que tem desse estudo de equivalência é que o esomeprazol e o rabeprazol na dose de 20mg corresponde a uma potência maior do que o omeprazol de 20. E o lansoprazol e o pantoprazol uma potência menor. Tá bom. Tá? Boa, mas aí eu acho que ficou faltando o dexlansoprazol, né? O deslanzoprazol, dexlansoprazol, sei lá, ele é o famoso dexilante, né? A gente aqui não tem no TDC propaganda de farmacêutico pra gente poder falar o que der na telha, que a gente não tem conflito de interesse. Mas a porta tá aberta. O deslanzoprazol, eu me senti um pouco enganado, tá, gente? Porque a gente ouve que ele é muito potente, que tem uma meia-vida muito longa, beleza, tem vantagens, assim, farmacológicas, né? Mas se a gente for olhar estudo, joga no PubMed, tem 32 resultados quando você joga deslanzoprazol no PubMed. Só pra comparar, tem 2.600 de pantoprazol. Tá, mais de 500 de esomeprazol, mais de 600 de lansoprazol. Então, assim, são muito menos estudos. Uhum. É realmente um remédio relativamente novo, né? Surgiu ali para nós clínicos em 2009. Ele é um enantiômetro do lansoprazol. Sabe o que é enantiômetro, Leite? Não faço a menor ideia. Nem eu. É alguma coisa a ver com a química ali de... Fala, o Lucas sabe o que Não, é. Eu ia falar que deve ter no Leninger. Deve ser a mesma coisa que a dexloratadina faz. Não, eu acho que é na mesma linha do anlodipino e levoanlodipino, né? Que são as moléculas, elas são espelhadas, né? Mas aí, por algum motivo, isso tem implicações também em ação biológica. É isso aí. Então, assim, enantiômero, isômero, são imagens em espelho, né? Então, assim, ele é como se fosse o deslanzoprazol, uma imagem em espelho do lansoprazol. E em 2009 ele surgiu e realmente ele funciona para curar esofagite erosiva. Ele é não inferior ao lansoprazol, tá? Para tratamento de manutenção ele também funciona, mas não tem nenhum estudo falando que ele é melhor do que os outros aqui na doença do refluxo gastroesofagiano, tá bom? Eu acho que a mensagem que fica é que a terapia inicial, então na maioria das vezes, vai ser o medicamento que for mais acessível e que puder ser administrado pela via que o paciente tem disponível, né? Exatamente. Só lembrando que aqui a gente está falando de uma doença em que os pacientes, eles respondem de uma maneira muito diferente aos remédios, existem particularidades. Então, boa parte das vezes as diretrizes falam, quando um IBP não funciona, vale a pena experimentar outro, tentar outro, tá? Isso existe. Mas, na primeira escolha de IBP, qualquer um desses tem efeitos semelhantes. Tem uma vantagem aqui do deslanzoprazol que todo mundo fala, é aquele que você pode fazer junto com alimento. Beleza. Tem um estudo que com 48 pacientes, tá? Aberto,
com uma dose única Só que melhora. mediu o pH depois, intragasto, assim, no intervalo só de 24 horas e mostrou não ter diferença estatística entre tomar 5 minutos antes, 30 minutos antes ou 30 minutos após a alimentação, tá? Então, assim, existe esse estudo. Se você olhar na bula, tá lá. Mas se você olhar na bula do esomeprazol, do rabeprazol e do pantoprazol, também tá lá que pode ser administrado com ou sem alimentos. Só que a gente sabe que quando a gente olha as diretrizes de gastro, todas falam para tomar 30 a 60 minutos antes do café da manhã. Então, fica essa ressalva, talvez dê para dar com a alimentação, porque ele tem uma liberação dupla ali na explicação farmacológica, mas assim, de evidência mesmo. Aí é um pouco mais fraco, né? É um pouco mais fraco. Certo, Rafa, mas então todos são muito parecidos, a gente não tem diferença aí em medidas de pH, muito menos em desfecho duro, né? E aí como escolher, né? Acho que uma coisa que a gente tem que levar em conta em termos de custo-efetividade, de o quanto a gente vai estar pesando sobre o bolso do nosso paciente, e também em termos de saúde populacional, faz sentido a gente começar o tratamento com omeprazol, né? Uma medicação relativamente barata e que performa tão bem quanto as outras. Boa, Leti. E existem algumas discordâncias entre autores, tá? Mas, basicamente, se não funcionar com aquela dose única de manhã, antes do café da manhã, você pode dobrar a dose da maior parte desses IBPs e você pode também dividir em 2 tomadas, principalmente se o paciente tiver sintoma noturno e ficar bem durante o dia, porque às vezes a meia-vida do remédio ele não consegue chegar até o outro dia, né? Então, essa é uma das orientações no caso do omeprazol, que se você não conseguir controlar com a dose da manhã, você pode deixar de manhã e à noite. Boa, Rafael, acho que dá pra passar uma régua boa aí, né, nessa inicial IBP, né? Agora, a questão que já entra na segunda armadilha é não conhecer os riscos associados à prescrição do IBP, né? Então, muitas vezes o tratamento, a gente pode começar guiado por sintoma, né? Então, o paciente tem sintoma típico, a gente faz o teste terapêutico com o IBP, está na maioria das diretrizes. Agora, às vezes a gente acaba patinando no que fazer depois, né? Ou então acaba indicando em situações que não é bem esse o quadro, né? E aí fica muito mão aberta com o IBP. Cara, é isso, assim, a gente sabe que quando a gente prescreve um IBP, a gente já tem que prescrever pensando na desprescrição. São remédios muito bons, aqui no refluxo controlam muito os sintomas, principalmente dos quadros mais graves, né, de doença do refluxo, mas por causa de ser um remédio que está tão disponível no mundo inteiro, tem muitos estudos observacionais que encontraram associações. E aí, a gente aqui não consegue inferir causalidade para a maioria dessas associações, mas são coisas que a gente tem que ficar de olho. O que tem de mais forte, assim, inclusive a primeira que eu vou comentar aqui tem um ensaio clínico randomizado, mas foi só durante 3 anos o acompanhamento, é que o IBP aumenta a proporção de infecções intestinais. Tá? Então, isso é o que você encontra de ensaio clínico randomizado. Agora, assim, de observacional, tem associação com aumento do risco de infecções por Clostridium difficile, né? O Clostridioides, aí, a colite pseudomembranosa. Tem associação com colite microscópica, uma evidência um pouco pior. Tem associação com hipergastrinemia, e daí vem aquela preocupação de ter relação com câncer, mas não tem evidência para isso. Tá? IBP dá câncer? Atualmente a resposta parece que não. E 2 outras que eu queria comentar aqui, que é a má absorção de magnésio e B12, tá? Boa. Apesar de haver isso, não tem nenhuma diretriz que fale, você tem que repor magnésio ou repor B12 porque você está usando. E quanto à dosagem deles, também é mais uma opinião de especialista, mas a gente encontra lendo vários autores recomendando dosar para você ver se tá baixando magnésio, principalmente naqueles que usam a longo prazo o IBP. Acho que a recomendação é nunca repor além da ingesta de uma dieta padrão, né? Então, é óbvio que aí é assim, avaliar se o paciente tem uma ingesta adequada. E é curioso isso também porque reforça também um outro cenário, que alguns medicamentos já vêm com coformulações. Principalmente com magnésio, não é incomum encontrar isso. Então, por essa orientação, talvez não seja o melhor caminho, né? Isso aí, Luca. Tem outras associações que eu acho que vale o nosso ouvinte só ouvir falar, né? Que também é outra má absorção, que é de ferro. Associação com nefrite intersticial aguda, né? É considerado umas drogas mais ali associadas à NIA. E fraturas.
né? Isso também tem bastante por aí que vocês vão encontrar, mas é aquela história, né? Um remédio que é muito usado muito em pacientes que são multimórbidos, por mais tempo, às vezes, do que deveria. E aí começa a se encontrar essas associações. A lição é usar pelo menor tempo possível, com a menor dose possível. Então, a princípio, você, para um paciente que usa mais de 6 meses o IBP, você vai tentar revisar o tratamento. Tem que ficar incômodo, né? Essa é a ideia, não cair na inércia terapêutica aí do omeprazol. É, isso aí. Ainda aqui dentro dos riscos do IBP, eu queria comentar de uma interação que é muito famosa e que volta e meia naquele paciente que tem 14 remédios prescritos, 12 remédios prescritos, você pode acabar deixando passar, que é com clopidogrel, tá? Então os cardios aí de plantão, um abraço pro Bernardo. Opa! Que a gente sempre faz uma enquetezinha assim nos nossos grupos com os colaboradores, todo mundo. E aí, o que vocês acham que tem que entrar no episódio e tal? E óbvio que ele puxou pra card e falou assim, cara, fala sobre o clopidogrel. O clopidogrel, ele tem uma menor ativação quando existe uso concomitante com omeprazol, tá? Então não pode usar o omeprazol junto do clopidogrel. Mas tem mais um IBP, que é o esomeprazol, tá? Então, tanto o omeprazol quanto o esomeprazol é orientado a evitar o uso concomitante. Se você não ouviu rodando no PS da card, é loucura, né? E agora a gente vai para a terceira armadilha do episódio, que é não conhecer os bloqueadores competitivos de potássio. Aqui é interessante, né, Rafa? Quando a gente foi estudar para esse episódio também, na enquete, todo mundo, vonoprazana, né? Ouvindo até o episódio que a gente fez em 2020, ele passa assim, né? Existem essa nova classe de medicamentos e pode ser que isso vire alguma coisa. Na época, inclusive, nem era liberado pela Anvisa, né? E o tempo avançou. Hoje, os bloqueadores ácido competitivos com potássio, que ainda a siglazinha é o PCAB, né? Eles foram aprovados tanto pela Anvisa, isso ainda em 2020, e mais recentemente, agora em 2023, pelo FDA. Então, começa a entrar também agora no mercado norte-americano. O mecanismo de ação deles é semelhante aos IBPs. Eles atuam na bomba de próton, mas aí agora é bloqueando esse canal de potássio. E isso agrega algumas vantagens farmacológicas e farmacodinâmicas. Então, é um bloqueio imediato. Ele não depende da ativação da bomba. E aí, então, pega um pouco aquela lombra do vai tomar em jejum, não vai, porque o jejum espera a bomba ser ativada para daí pegar. Então, esse medicamento... Não tem essa parada. Não tem essa recomendação. E, nos estudos, o que eles observam é que realmente tem um efeito mais imediato. A redução da acidez é mais intensa e por mais tempo. Então, em termos de potência de redução da acidez, aí aqui a gente está falando de um medicamento que ele é um canhão. Mais potente. É um canhão, exatamente. Promissor, né? Engraçado que não é muito novo, né? Porque de 2015, lá no Japão. Isso. E já vai fazer 10 anos esse remédio. Não, a molécula mesmo, ela tem 30 anos de idade. Que isso. Exatamente. Aí, assim, ela é aprovada para tratamento em 2015, ela é incluída no guideline japonês de doença de refluxo em 2021, já como primeira linha para 2 cenários específicos. Então, o primeiro deles seria doença do refluxo com esofagite erosiva Los Angeles C&D, então uma doença importante. Esofagite erosiva daria pra dizer grave, assim. Isso, grave. E aí ele já coloca que os PCABs, né, o vonoprazana seria o medicamento de escolha de início de terapia, tá? Outro cenário que ele coloca como primeira linha também seria no cenário de esofagite erosiva leve, né? Moderado leve, Los Angeles B, e a diretriz japonesa considera inclusive o A como doença do refluxo com esofagite erosiva. Isso diverge um pouco, mas no guideline deles essa é a recomendação. Então daria para usar vonoprazana em qualquer tipo de refluxo, mas a maior evidência, né, e é porque ele é super potente, é para esofagites mais graves. Isso, essa seria a indicação de primeira linha, começar o tratamento com vonoprazana, né? Nas graves é a primeira recomendação, e nessa doença mais leve ele deixa a opção, começar ou com IBP ou com vonoprazana. Quem ouve isso e lê um pouco do assunto vai falar, caramba, porque não há nem menção
menção ao medicamento nos outros guidelines. Cara, tem um artigo de revisão do New England que não menciona. Exatamente. Nem cita. E eu acho que... updates aí da AGA, né, desse ano, também não fala. A gente vê uma linha falando sobre, né? A gente chegou à conclusão que entre a gente aqui, que é a dipirona do refluxo. É isso. Ele está para dipirona, né? Para o refluxo. Mas eu acho que parte da questão é um medicamento, uma molécula japonesa, né? Toda a classe farmacológica, os estudos são desenvolvidos na Ásia e a aprovação pelas agências regulamentadoras ocidentais está sendo mais recente. Então, no Brasil foi 2020 e agora nos Estados Unidos em 2023. E a gente já vê começar a sair recomendações também para tratamento de H. pylori. Então, é uma droga que a gente vai começar a ter mais familiaridade clínica. Já tem, né? O combinho. Já tem o combinho e tem uma série de conteúdos que a gente fez aqui sobre o vonoprazana, sobre o tratamento de H. pylori. Que bom que você tocou nesse assunto, que é a hora do jabá. Opa. Não, brincadeira. É que assim, a gente falou sobre vonoprazana numa edição do Guia TDC que o Fred resumiu, porque começaram a sair estudos sobre vonoprazana para H. pylori, né? Uhum. E aí depois o Fred fez uma revisão ali junto da vonoprazana no refluxo, mostrou alguns estudos. Tá muito legal, a edição 44, quem assina o Guia TDC, vai lá conferir. Quem não assina ainda é tadeclinicagem.com.br/guia e dá uma olhadinha lá. Tá feito o merchan. Tá feito o merchan. Tem uma dúvida só, Luca. Você tava comentando em relação ao paciente com esofagite erosiva, né? E o paciente que não tem evidência de erosão, que é a maioria dos nossos pacientes com doença do refluxo, não tá na primeira linha, ou pode ser primeira linha também? Aí é aquilo, né? Pela diretriz japonesa, que é a que considera a existência do medicamento, aí a primeira linha ainda é com IBPs. Isso porque a maioria dos estudos mostra muito benefício, principalmente no refluxo ácido. Né? E na cicatrização da lesão esofagiana erosiva. Então, parece que é o ambiente onde ele performa melhor. Entendi. Então, nesses outros cenários que a gente fez endoscopia, não tem erosão, aí ainda a primeira linha de tratamento é com IBP. Depois ele até coloca nos fluxos, você pode considerar, trocar a terapia, fazer um trial, mas não é a terapia de escolha. Talvez vai chegar lá, né, com mais um NNT estudo maior, talvez. Acho que é questão de tempo, a impressão que dá, né? Vonoprazana, que é comercializado aqui no Brasil com o nome de Inzelme, tem dose de 10 e 20 miligramas. Nada a ver. Nada a ver, né? Nada a ver. E sem conflito ou, né, algum tipo de influência, né? Zero conflito e o preço é em torno de, vou dar uma de Fred aqui, R$200 a caixa, tá? Então, assim, é um remédio caro, mas é muito importante a gente conhecer, porque cada vez mais ele vai ser falado, é questão de tempo. Inclusive, teve um artigo agora de fevereiro de 2024, que foi uma revisão sistemática e meta-análise lá no jornal do American Journal of Gastroenterology, né? Com 24 estudos, e a vonoprazana foi melhor que os IBPs para esofagite grau C e D de Los Angeles, né? Então, confirmando o que o Luca acabou de falar, mas a gente começa a ver, saindo no jornal americano, foi aprovado pelo FDA lá, ano passado, então deve começar a aparecer aí nas próximas diretrizes, você viu antes no TDC. Exato. Vale considerar, e aí acho que só para conhecimento da molécula mesmo, assim, os principais eventos adversos que estão relatados em literatura náusea, diarreia, tem a descrição de racho cutâneo, mas ainda assim, Qual né? remédio não tem racho cutâneo? Pois é. Mas por recentemente ter sido introduzido, a gente ainda vai aprender muito mais e ganhando mais experiência conforme o tempo com farmacovigilância. Exposição, né? Exato. Bom, Luca, aí você falou agora da vonoprazana e aí a gente tá vendo uma alternativa ao IBP, né, pro tratamento do refluxo. Mas além da vonoprazana que a gente tá conhecendo agora, a gente pode cair na quarta armadilha, que é só lembrar do IBP para o tratamento do refluxo e não lembrar das outras medicações. Isso. Aqui até agora a gente falou de primeira linha, né? Então IBP, talvez Elite, agora... Né? Que é Elite. Aqui falamos da Elite. Agora, saindo da Elite, a gente tem alguns medicamentos. Primeiro, eu acho que o IBP, óbvio que é o tratamento de escolha, que enfim, né? Agora, para controle, às vezes assim, né? Controle sintomático pontual, a gente sempre tem a opção dos antiácidos. Beleza. Certo? E aí aqui a gente tem, pode ser tanto os derivados do magnésio, do alumínio. O único cuidado desses medicamentos é com o uso repetido e recorrente, né? Eles são para
controle sintomático pontual, não é para controle da doença. Né? Aí o tratamento é com... É para aquele dia da feijoada. Isso. Do que domingo que a feijoada não caiu bem, né? Hidróxido de alumínio, aí acho que tem uma ressalva também de o paciente renal crônico. Exatamente. Né? Então, vai usando muito, corre o risco de intoxicação por alumínio. Isso aí. É chato. Por isso que eu tô aqui, eu falar besteira e você traz o conteúdo útil. Nossa, que realidade é essa? E é interessante que, assim, eu dei uma viajada estudando pra esse episódio, às vezes dá vontade de... Enfim, eu cheguei num artigo de 1802 e eu até mandei pra vocês antes, né? E você sabe que eu vi uma discussão entre dois senhores ali, doutores, sobre qual que seria o melhor antiácido, e um falando que era melhor o bicarbonato de sódio e o outro falando que era o magnésio, né? Então, assim... Já tem 200 anos que se sabe que esses remédios funcionam para o refluxo. Hoje a gente sabe que é só pontual para aliviar sintoma. E vale lembrar que são laxativos leves, né? Então isso também tem esse efeito adverso aí. Outra opção também de controle sintomático são os alginatos e o sucralfato, né? Aí eles agem naquela ideia do bolsão ácido residual no estômago, muito para controle sintomático, principalmente em sintomas pós-prandiais ou noturnos, né? E pegando noturno, o último tratamento que vale a gente relembrar são os antagonistas dos receptores H2 histaminérgicos. Saudoso ranitidina. O que sobrou pra gente fazer, né? Sobrou. Aí tem cimetidina, que ainda é disponível, né? E a famotidina. Ranitidina já é remédio de médico das antigas? Já dá pra falar isso? Eu quase certeza que dá, viu? Eu tomava, inclusive. Então eu não acho mais. Né? Mas eu acho que a mensagem desses medicamentos é que ele teria uma ação adicional, e aí ele parece ter um efeito muito bom também no controle de sintomas noturnos, que geralmente pode ser um período em que o IBP não está cobrindo com a ação farmacológica por conta da meia-vida, o que o Rafa já tinha falado. Essa é a recomendação que traz, inclusive, o guideline norte-americano, né, da AGA, para usar em sintomas noturnos. Porém, no UpToDate ele traz uma alternativa que poderia ser considerado um tratamento de início em pacientes que têm sintomas intermitentes ou muito leves, né? Então é aquela situação muito pontual, né? Abusou muito, vai ter sintoma, ele usa o antagonista histaminérgico como alternativa ao IBP. Mas, assim, essa é uma recomendação do UpToDate, não é tão a recomendação de outros guidelines. Acho que o negócio que me impressionou, assim, foi a quão intensa é a taquifilaxia, né, dessas medicações. Isso, e aí, por isso que eles não são recomendados como tratamento de manutenção, né? Taquifilaxia. Leia-se, né? Que é a pessoa adquirir resistência à ação do medicamento conforme a exposição prolongada, né? E para essa classe a gente tá falando de uma semana já pode ter essa já tá resistente, né? Exato. Você é um dicionário, cara. Tipo, a gente na improvisação aqui, você dá uma definição de dicionário. Verdade. Parabéns. Não tô lendo, hein? Mas aí a mensagem que fica também é o seguinte: para sintomas intermitentes, na mesma onda da desprescrição de inibidores de bomba, existe a ideia de que se o paciente fica bem controlado com a dose inicial, pode ser feita uma tentativa de desmame, a ponto de que, se ele ficar bem controlado, ele pode fazer uma tentativa de tratamento sob demanda. Então, quando ele tem sintomas, ele faz o uso do IBP. E, puxando a sardinha de novo, o guideline japonês também recomenda o vonoprazana nesse contexto também. Então, o que tem de principal ali, além do IBP para tratar o refluxo? Vonoprazana e antiácidos, protetores de mucosa, que é o sucralfato, e o anti-H2, ali lembrando da cimetidina, famotidina e da falecida ranitidina. É isso aí. Deus o tenha. E a gente aqui não comentou de procinéticos, né? Então, metoclopramida, domperidona não são tratamentos para refluxo, são tratamentos para gastroparesia. Que inclusive você fez uma revisão no guia. É uma edição, né, do guia? Isso, sobre o tratamento de gastroparesia. E aí a mensagem é que esses são medicamentos que a gente vai usar no controle dessas condições, né? Então, para refluxo, por mais que pareça fazer sentido, não é o recomendado. É comum, né? A pessoa ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu consideraria mais, assim, avaliar naquele paciente diabético, descontrolado, em que a presença de gastroparesia é importante. Mas fora desse contexto, não é uma boa associação para sintomas refratários.
Acho que na ideia de que a gastroparesia vai ser um agravante, né, da doença do refluxo, pode piorar sintoma de fato, mas na ausência dela não faz sentido a gente usar o procinético. Puxei aqui a edição 62 do Guia TDC, quem quiser conferir. A diretriz de gastroparesia do Colégio Americano de Gastroenterologia, o Luca que fez essa edição. Muito boa revisão. Muito bueno. Muito bom. E agora indo para a próxima armadilha, que é a armadilha número 5. Não pesquisar outras causas para sintomas extraesofagianos. Exato. Bom, Luca, inclusive a gente mudou o nome dessa armadilha, né? Porque antes ela tava como não lembrar dos sintomas extraesofagianos, mas eu acho que, na verdade, a gente lembra deles. E muitas vezes, talvez, a gente erroneamente... Demais, né? Exatamente. Aí eu fui lendo sobre e fui pensando, tem que mudar aí qual é a armadilha. A gente lembra demais deles ou atribui demais eles à doença do refluxo, né? Então, o que é fato, assim, desses pacientes é que, tá muito mais claro, muito mais tranquilo de pensar em sintoma extraesofagiano associado à doença do refluxo no paciente que já tem a doença do refluxo confirmada, né? Ou que tem sintomas típicos. Esse paciente tá muito mais tranquilo da gente investigar e conduzir tratamento. Aí o paciente que tem sintomas extraesofagianos isolados, a gente entra num mundo estranho, assim, com muito menos evidência, trials com, assim, critérios muito discordantes de diagnóstico, de padrão ouro de investigação, de padrão de ouro de tratamento. Muitas definições que são heterogêneas, assim, é bem mais incerto. Mas vem cá, assim, eu sei o que é o típico, que é a pirose e regurgitação, né? Uhum. Atípico, quando você fala assim, sintoma extraesofagiano, que tem gente que chama também de atípico. O que seria isso? Aí, Rafa, a gente tá falando de tosse, né? Pigarro, laringite crônica, rouquidão, disfonia. E aí até coisas mais importantes, né? Como a fibrose pulmonar, e aí sinusopatias, asma, cáries, enfim. São várias coisas de via aérea alta e baixa, né? Aí se tiver junto da pirose e regurgitação, faz sentido tratar refluxo e ver. Exato. O que dá? Aí é muito mais tranquilo a gente seguir nesse caminho. Isoladamente, são sintomas de fato de difícil reconhecimento que está sendo causado pela doença do refluxo, né? Em alguns deles a gente lembra muito fácil, como a tosse, né? E a asma, né? Vem de cara. Alguns outros a gente não atribui tão de cara, mas fato é que se esses sintomas não estão associados aos típicos, nosso primeiro passo vai ser investigar se não é uma outra doença que está causando esse sintoma e não atribui ao refluxo direto. Por isso que a armadilha mudou para não pesquisar outras causas para sintomas extraesofagianos. Exatamente. Que aí tem uma tabela, por exemplo, no guide da Sociedade Americana, né, da AGA, que traz vários dos diagnósticos diferenciais. E alguns deles, assim, são muito importantes da gente não deixar passar, né? A gente tá falando, por exemplo, aí nos sintomas de laringite crônica, poxa, uma neoplasia de laringe, é um negócio que a gente não pode deixar passar, né? Ou pulmonar, a gente pode estar falando de uma infecção crônica, de uma intersticiopatia que não causada pelo refluxo. E são coisas que, se a gente deixar passar, a gente tá prejudicando o paciente. Boa! E aí você trouxe uma classificação aí que vem do Consenso de Lyon. Consenso de Lyon? 2.0. Lyon, França? Acho que sim. E é novo isso aí? É novo. É do ano passado. Ah, legal. Esse eu não conhecia, não. E o que eles falam? Então, eles falam no Consenso de Lyon que sintomas extraesofágicos isoladamente é muito difícil que eles estejam associados unicamente à doença do refluxo. Então, pode ser um contribuinte. Por exemplo, eles falam sobre a tosse. A tosse crônica provavelmente vai estar associada a vários triggers, né? Em frio, calor, gota pós-nasal, alérgenos, exposições várias que não só o refluxo. E aí, saber o quanto o refluxo é o contribuinte de uma tosse crônica ou não é algo muito difícil e provavelmente muito indivíduo dependente, né? Tá. Mas o que se sabe, o que eles falam é que existem sintomas extraesofágicos que, assim, são atípicos e muito pouco associados com o refluxo, né? Como, por exemplo, a tosse crônica, a asma. E aí, sintomas que é muito raro, muito baixa a probabilidade de que eles isoladamente estejam sendo causados pelo refluxo, como, por exemplo, rouquidão, globos, náusea, dor abdominal, dispepsia. Esses sintomas a gente tem que ir atrás de outra coisa. Então aí na classificação eles botam uma probabilidade baixa e aí dá pra dizer que a outra é baixíssima. Exatamente. Baixa de novo, qualquer asma e tosse. Tosse crônica, asma. E também tem o belching, né, que são as eructações. E baixíssima... E aí, baixíssimas são os sintomas de rouquidão, de globos, de pigarro. Esses sintomas laríngeos, de maneira geral. E aí, náusea, dor abdominal, dispepsia. Esses sintomas também não estão associados. Desde que não esteja
junto de pirose e regurgitação. Exatamente. Aí a gente tá falando daquele paciente que só tem esses sintomas, né? Um paciente que só tem rouquidão, um paciente que só tem pigarro. E aí, se o paciente tem sintomas típicos, o cenário muda completamente e tá muito mais associado. Tanto que aqui no Consenso de Lyon, eles talvez não recomendam fazer a testagem, pensar em seguir um algoritmo de diagnóstico de refluxo gastroesofágico nesse paciente que tem esses sintomas muito atípicos, digamos assim. A não ser que estejam associados com sintomas típicos ou que você tá tentando excluir várias das possibilidades etiológicas daquele sintoma, em algum momento quer excluir refluxo como causal. Legal. E o que mais aí que dá pra falar da parte de sintoma extraesofagiano? Olha, eu acho que tem algumas avaliações que a gente vai pensar em fazer mais especificamente no paciente que tem sintomas laríngeos, que tem sintomas pulmonares. A gente tem que ir atrás, né, desses sintomas, olhando o pulmão, olhando o laringe. Ok, vou fazer uma laringoscopia no meu paciente pra procurar evidência de refluxo? Não. A ideia não é essa. Não existe lesões, alterações específicas o suficiente para dizer que aquele paciente tem uma lesão inflamatória devido ao refluxo gastroesofágico. Nem aquela laringitezinha posterior. Vou te trazer uma coisa aqui, de um estudo que foi feito com voluntários normais, que encontrou pelo menos um sinal de inflamação laríngea em 93% dos pacientes. E aí, Luca? Não, eu parei que a Letícia falou assim, ó. Não, eu vou te trazer então um dado aqui pra você. Toma essa evidência. Então pega aqui, ó. Assintomáticos, tá? Jogando Uno, aquele 4+. Assim. 4+, e aí vem outro 4+, que dizem que não pode fazer isso, né? O Uno falou que não pode acumular 4+. Canastra, cada um eles não jogam regras. O jogo deles, isso é loucura. Agora, mas assim como esse dado que você falou, né? Pô, e o cuidado eu acho que também tem que ter é assim, ó. O cara chega com esse sintoma que é disponível, porque isso é importante, né? Uhum. Pode ser nada, mas pode ser algum diagnóstico do tipo câncer, né? Uhum. E é muito fácil também cavar, induzir o paciente a falar que ele tem uma pirosezinha. Quem não tem uma pirosezinha? Totalmente. Em algum momento. Então, cuidado também, né, com, assim, pro cara... induzir, né? Pra ele tá com alguma queixa laríngea, esse refluxo não pode ser tão indolente a ponto de o paciente não trazer isso de uma maneira tão ativa, né? Óbvio que tem casos e casos, né? Mas, assim, dá pra cavar, né? Esse sintoma muito fácil. Total. E eu acho que é importante pensar que também essas avaliações de se tem inflamação, se não tem inflamação, padrão de lesões, ela é muito avaliador dependente, né? Vai ter uma grande variação interavaliadores. E aí, um outro estudo que mostrou que pacientes que tinham esse diagnóstico de laringite posterior, né, foi feita uma revisão dessas lesões encontradas por outros avaliadores e aí outras causas das queixas dos pacientes surgiram, assim, incluindo câncer, né? Então, disfonia por tensão muscular, paresia de corda vocal, várias outras lesões foram encontradas na revisão de pacientes que tinham fechado esse diagnóstico de laringite pelo refluxo. Então essa é a melhor informação, na minha opinião, do episódio. Assim, o vonoprazana foi muito bom, né? Mas essa daí, pra mim, me surpreendeu muito. Porque acho que a gente aprende várias vezes na vida laringite posterior. E vem escrito em laudo isso, né? Da laringoscopia, investigar refluxo. Aula de otorrino, né? Sinais de refluxo, aula de otorrino. É assim... E quem já nunca teve, já tive um paciente que chegou com um pigarro, ele já fez a laringoscopia, ele já tem o diagnóstico de laringite refluxo, e aí você ou alguém faz o IBP e o paciente melhora. Uhum. Então, assim, talvez o que a gente precisa é desses estudos, né, Letícia? Porque pela nossa experiência prática, não dá pra gente inferir causalidade. Aquele paciente provavelmente ia melhorar com ou sem o IBP. Total. Rafa, e assim, acho que o principal aqui, a ideia é que a gente tem que inverter o nosso raciocínio, né? A gente não tá fazendo esse exame pra encontrar achados sugestivos de que ele tem sintoma ou acometimento extraesofágico pelo refluxo. Não, a gente tá pensando em encontrar um diagnóstico alternativo com esse exame, né? A gente não vai ter dados o suficiente pra bater o martelo que é sintoma extraesofágico. A laringoscopia não fornece isso. Muito bom. E eu acho que aproveita esse gancho pra gente entrar na nossa sexta armadilha, né? Que é tratar os sintomas extraesofagianos como os sintomas típicos. É isso. Então, como a gente tá conversando até agora, e aí eu pincelei lá no início que o paciente que tem sintomas típicos vai muito mais liso do que o paciente que só tem sintomas extraesofágicos, né? Que é muito menos comum, diga-se de passagem, né? Mas a gente vai encontrar esse tipo de paciente. A gente já andou inicialmente aí pelo algoritmo de como vai diagnosticar um paciente que tem só sintomas extraesofágicos, mas eu acho que a primeira coisa a se pontuar nessa armadilha é que esses pacientes vão ser tratados muito diferentes.
O paciente que tem sintoma atípico vai entrar, a não ser que ele tenha sinais de alarme, né? Mas ele vai entrar na lógica de um paciente com sintomas típicos como qualquer outro e vai ter a indicação de fazer terapia empírica. E aí aqui muda um pouquinho o tempo. Para o sintoma extraesofagiano, o paciente que tem sintoma extraesofágico, o tempo de terapia recomendado é de 8 a 12 semanas. Ah, então é diferente, né? Porque quando é sintoma típico, a gente faz 4 a 8, né? E aí, então, quando tem o atípico, aí a ideia é expor por mais tempo. Expor, isso vem de estudos que mostram que os pacientes, quando se estendeu o tempo de tratamento, uma parcela considerável melhorou de sintomas extraesofágicos, né? Então, as recomendações das sociedades americanas das duas é já estender esse tempo a 8 a 12 semanas. Perfeito. E óbvio que ambos têm a presença de sintomas típicos, né? Sim. Sintomas típicos é o guia pra gente fazer trial empírico. O trial que vocês estão falando aí, que a gente não falou nesse episódio, é quando a gente dá o inibidor de bomba de próton como um teste terapêutico para ver se o paciente tem refluxo ou não. Justo. Sem fazer endoscopia. Sem fazer endoscopia. Aí, se ele melhorar, a gente assume que é. E isso é indicado nos pacientes que têm sintomas de refluxo e não tem sinais de alarme, porque aí, no caso do sinal de alarme, a gente precisaria pedir endoscopia, né? Exato. E aí, pensando o justo oposto, né? O paciente que não tem os sintomas típicos... Tipo, o paciente que tem atípico isolado. Exatamente. Esse cara não vai estar indicado fazer terapia empírica com inibidor de bomba de prótons. E aí eu faço o quê? Faz o quê? Chora? Não, tô brincando. Confirma. Aí tem que confirmar com exames. E a gente eu trago esse dado que eu achei muito legal. Vários dos estudos e todas as sociedades, elas estão trazendo essa informação, essa recomendação, principalmente no sentido de custo-efetividade, né? E também de quanto tempo que eu vou atrasar um possível diagnóstico alternativo desse paciente. Então, vários estudos de custo-efetividade sobre fazer tratamento empírico versus investigar primeiro e confirmar que o paciente que só tem sintomas atípicos tem doença do refluxo, mostraram que é mais custo efetivo primeiro confirmar e depois tratar nesse grupo de pacientes sem sintomas típicos, né? Então, assim, esse dado é legal. É até meio contraintuitivo, né? Porque a gente pensa assim, é melhor dar um remédio... Mais barato, né? Sair investigando, não sei o que. Pedir um exame. Mas né? É isso, né? Não é o algoritmo de... Não é a manifestação de refluxo mesmo, né? Total. Então, pega o gancho da anterior, eu fui atrás de diagnóstico, não encontrei, aí agora o refluxo permanece sendo como uma possibilidade, agora eu tenho que dar evidência que essa doença de fato está ocorrendo. Né? Exato, que tem refluxo, né? Aí eu trago um dos estudos esse de custo-efetividade, que foi com os pacientes com laringite posterior, de 2017, né? Então, para vocês verem a diferença do custo das diferentes estratégias de tratamento desses pacientes. O paciente com sintomas atípicos isolados e que primeiro testou, confirmou para depois tratar, teve um custo de 1.897 por paciente. O paciente que começou o tratamento empírico com IBP direto 2 vezes ao dia, teve um custo de $3.033. E o paciente que primeiro começou 1 vez ao dia e depois foi passar, não deu certo, enfim, depois passou para 2 vezes ao dia, teve um custo por paciente de $3.366. Então a gente tá falando aí coisa de quase 3 vezes mais, né? Então, a gente fazer uma endoscopia, talvez pedir uma pH-metria com impedância, para procurar se o paciente tem refluxo ou não, naquele que tem sintoma atípico isoladamente, deve ser, inclusive, custo efetivo. Exatamente, custo efetivo, e também traz um desfecho de interesse para o paciente além da custo efetividade, a gente não atrasar diagnósticos alternativos que podem ser muito importantes para o paciente, né? Não deixar passar um câncer, uma coisa assim. Exato. Putz, eu vou gastar 3 meses daqui a pouco fazendo tratamento empírico de um paciente que tem pigarro quando ele tem uma neoplasia de laringe, né? Então essa é uma outra recomendação de por que não tratar empírico os pacientes que não têm sintomas típicos. Legal, então assim, passando a limpo aqui, paciente com sintomas típicos ou esofagianos, com ou sem sintoma extraesofagiano, eu vou tratar como refluxo, né? Paciente com sintoma extraesofagiano ou atípico isoladamente, eu vou fazer a investigação daquele sintoma para os diagnósticos diferenciais e também, se eu acho que é refluxo, eu vou tentar confirmar com endoscopia, exame de pH-metria, impedanciometria.
Exato. Aí, qual vai ser o exame que vai ser usado, né? Se o primeiro exame que a gente vai fazer vai ser uma endoscopia, vai ser uma pH-metria por cápsula, se vai ser uma pH impedância. Isso é uma coisa que acho que entra mais na seara do especialista, né? Sim. Enfim, existem vantagens e desvantagens. É isso. Já me ajuda. E a gente grava outro episódio e esmiuça melhor. E chama um gastro aqui pra ajudar. Por favor. Justíssimo. A 7ª armadilha é achar que todo refluxo que não responde ao IBP é funcional. Boa, Rafa. Acho que aqui o primeiro ponto é a gente tentar definir um pouquinho melhor o que seria uma doença do refluxo que não respondeu ao IBP. O refluxo refratário ele não tem uma definição consensual, não encontrei. Mas é uma ausência de resposta ou uma resposta parcial. E aí que a gente tá falando de melhora de sintoma, né? Ao IBP, que pode ser uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, dependendo de onde você encontra. Mas é uma ausência de resposta ao IBP. Parece razoável esse de 2 vezes ao dia, né? Já dobrei dose, ainda assim continua com sintomas, né? Que a gente fez uma listinha de fatores que a gente tem que sempre avaliar, né? Que seriam os motivos para a doença do refluxo gastroesofagiano refratário. Isso. São 5. Beleza, então o primeiro deles, né? Medicamento que não melhorou o pH, ou seja, falha em corrigir o pH gástrico, né? Então assim, tem que ver a adesão do paciente, se ele toma em jejum ou não, talvez o IBP não tenha sido suficiente, será que tem que aumentar a dose, ou trocar o IBP, ou então ir pro vonoprazana. Então o primeiro motivo é o pH estar ainda ácido, e por isso o paciente ainda estar com refluxo. Certo, Rafa. Mas aí o pH pode não estar ácido e o problema continuar, né? Aí é o segundo motivo de DRGE refratária, que é o refluxo não ácido. Certo, e aí os mecanismos são vários, né, pelo qual o paciente tem os sintomas de doença do refluxo. Um deles é a acidez, né, o pH do refluxato. E aí o IBP ele não vai diminuir o refluxo, ele só diminui o refluxo ácido, né. E aí o refluxo com pH maior do que 4, entre 4 a 7, na verdade, é um pouco ácido, né, e maior do que 7 é o não ácido. E aí, em alguns pacientes, ele vai causar sintomas, né? Queimação, regurgitação. Os pacientes vão persistir, apesar da correção da acidez do refluxato. E a gente tem que avaliar aí algumas possibilidades de por que isso está acontecendo, né? Sendo uma delas anatômica, né? Se a gente tem incompetência do esfíncter esofagiano inferior, e aí uma grande quantidade de refluxato, mesmo não sendo ácido. Tipo uma hérnia de hiato. Exato, exatamente. E aqui existem recomendações parecidas à doença do refluxo ácido, né? Que é modificação de estilo de vida. Se você quiser conferir lá no nosso episódio 47, lá de julho de 2020, a gente falou bastante sobre medidas de estilo de vida e continuam as mesmas medidas, tá? E existem alguns autores que falam sobre baclofeno. O baclofeno naquela ideia de aumentar um pouco o tônus, né, do esfíncter esofagiano inferior. E aí também, assim, né, se refratário é a avaliação dos casos de correção cirúrgica, né? De novo, né, especialista aqui. E aí o terceiro é hipersensibilidade ao refluxo. Aí aqui já é o terceiro e quarto, né? Hipersensibilidade ao refluxo e quarto, pirose funcional. Porque um meio que antagoniza o outro. O que seria isso, né? Quando eu vou investigar a fundo o porquê que não melhorou, eu fiz lá a minha pH-metria, minha pH-metria, e aí é quase como se fosse um mapa do sintoma, né? Então, no momento em que evidencia o refluxo, o paciente queixa de sintoma, se sim, e a frequência dos eventos de refluxo estão dentro dos parâmetros fisiológicos, porque isso existe, né? Os refluxos fisiológicos. O paciente, ele tem sintoma quando tem refluxo, então ele tem uma hipersensibilidade esofagiana. Agora tem o inverso, né? O paciente queixa de sintoma e ele não está tendo refluxo naquele momento. Aí acaba entrando nesse contexto de uma pirose funcional. Então o paciente tem pirose ou dor, a endoscopia está normal, não tem esofagite eosinofílica, que é um diagnóstico diferencial. Você faz essa investigação com pH-metria. Tem sintomas durante um refluxo que é considerado fisiológico, hipersensibilidade ao refluxo. Tem sintomas em momentos em que não está tendo refluxo, pirose funcional. Acho que, e aí dá pra gente trazer os mecanismos pelos quais essas coisas acontecem, né? Aí o mecanismo de exacerbação dos receptores nociceptivos vai estar muito mais associado à hipersensibilidade, né? E os estudos mostraram que associado à pirose funcional estão muito mais os distúrbios psiquiátricos. Então, momentos de piora de transtornos de ansiedade, depressão ou a coexistência tá muito mais associado com o distúrbio funcional, a pirose funcional.
E aí, talvez seria um passo de tentar um tricíclico, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, antidepressivos duais. Aqui também talvez seja um espaço ali do especialista, né? E acho que, Rafa, é legal a gente comentar que quando a gente tá falando de entender a concordância dos sintomas do paciente com o momento do refluxo, aí a gente vai precisar da pH impedância, né? Que a gente tem que entender em qual momento o paciente tá tendo aquele refluxo, independente dele ser ácido ou não, e aí entender se ele tá concordando com o momento que o paciente relata os sintomas. Perfeito. Beleza. E aí, o quinto motivo para uma doença do refluxo refratária é outro diagnóstico, Luca. Aí aqui a gente errou a doença, né? Aí realmente não vai melhorar, né? Não melhora. Exato. Aí, primeiro ponto, acho que procurar sinais de alarme. Esse é o mais básico, né? Que já tragam para algum outro tipo de diagnóstico que a gente comeu bola, por exemplo, neoplasia. Uhum. Existem algumas doenças do próprio esôfago que também podem cursar com clínica semelhantes. Acho que a que a gente mais clinica por aí e que acaba compartilhando em parte sintomas seria a tal da esofagite eosinofílica. Sim. Né? Tem até protocolo hoje em dia que faz na própria endoscopia, quando a suspeita é doença do refluxo, não encontrou nada, ele faz umas biópsias aleatórias ali, porque pode ser um diagnóstico histológico, né? Um padrão de infiltração eosinofílica do esôfago, e aí isso se correlaciona com alergia alimentar, algum padrão de paciente um pouco mais atópico, e o tratamento é diferente, né? Tomar errado o salbutamol, o formoterol, né? Em vez de ir pra via respiratória, tem que ir pro outro lado. Exato. Tem coisa nova, assim, trabalho investigando anticorpo monoclonal. Isso está comentado lá na edição 35 do Guia TDC, foi a Jo que falou o tratamento de esofagite eosinofílica. E já que o Luca comentou, os sinais de alarme que a gente tem que ficar de olho são sintomas que pode ter um câncer, que tem algum outro diagnóstico, mas eu acho que sinais de alarme eles costumam ser voltados para esse diagnóstico de câncer, né? Então, uma nova dispepsia num paciente idoso, sangramento trato gastrointestinal, levando a hematêmese, melena, sangue oculto positivo, deficiência de ferro, perda de peso não explicada, disfagia ou odinofagia, vômitos persistentes. Então, esses são sinais de alarme que a gente tem que ficar de olho, e se tiver sinais de alarme, a gente tem que pedir uma endoscopia digestiva alta. Beleza. Mas só lembrando também que esse paciente com uma doença do refluxo refratária, isso por si só pode ser considerado também um sinal de alarme e o suficiente para se pedir a endoscopia. Né? Às vezes na propedêutica mesmo, né? Às vezes não é tanto pirose, né? Pode ser disfagia, e a gente também pensa um pouquinho acalásia, que estamos no Brasil, né? Então tem chagas, alguma coisa assim que a gente pode comer bola. E nas esofagites também, a gente falou da eosinofílica, mas às vezes aparece a infecciosa e medicamentosa. Não foi um dos pacientes que eu já vi com achado de monilíase esofagiana, né? Paciente que tá fazendo uso de corticoterapia, tá com algum tipo de imunossupressão, tinha sintoma, fez a endoscopia e veio o achado de... Tinha cândida. Exato. Boa. Então, assim, se a gente for fazer um algoritmo de um paciente que tem refluxo, tá tratando com IBP e não melhorou, o primeiro passo é procurar sinais de alarme, pedir endoscopia se presente. Segundo passo, ver se tá tomando direito o remédio, reforça as orientações não farmacológicas. Se tudo certo aqui, né, a gente, na maior parte das vezes, não tem acesso a uma pHmetria, né? Então, existe a indicação de fazer uma terapia empírica com associação de drogas para refluxo, talvez ali o vonoprazana, ou mesmo começar um tratamento para pirose funcional. Isso num cenário em que eu não tenho a pHmetria. Se eu tiver a pHmetria disponível, aí eu vou ver se tem de fato refluxo ou não. Se tiver, eu vou tentar outras terapias como a cirurgia. Se não tiver refluxo, aí eu vou para os diagnósticos diferenciais e também avaliar um quadro funcional. E aí agora eu acho que é isso, né? Com todas essas informações dá pra ter um aprofundamento bem interessante em refluxo. Tem bastante conteúdo do TDSfera, né? Em todas as plataformas. TDC. Multiverso do TDC. Eu acho que a gente chega ao fim do episódio, né? Se a gente gostou, curte, compartilha nas plataformas. Deixe seu comentário, pode enviar dúvida e a gente se encontra aí numa próxima. E tem salve, né, Luca? Tem o salve. 11 horas da noite, o Luca veio do plantão. Salve. Teve até uma hora da gravação aqui que ele teve uma crise de ausência, né, Lê? Deu uma despersonalizada aqui. Mas é isso, curte, compartilha, mas a gente vai pro salve. E antes do salve, eu só quero vou lançar um quadro aqui, hein? Provavelmente
é só hoje. Mas curiosidade histórica do TDC. Porque eu estudei isso aí, eu achei legal e eu não vou deixar de falar. Rafa tá de férias de algum emprego. Cara, eu entrei no livro do William Osler, que é tipo o Harrison de 1900 e pouco. E aí ele fala sobre esofagites, não tinha bem a definição ali de refluxo e tal. E aí ele fala o seguinte: quando o paciente tem uma disfagia intensa, é melhor não dar comida pela boca, mas alimentar inteiramente por enema. Não. E aí eu descobri que de 1870 até o século XX, as pessoas faziam alimentação por enema. E aí depois, no início do século XX, se descobriu, pelo estudo de fisiologia, que o enema com a alimentação, ele não era absorvido, né? E não adiantava de nada, não aumentava a caloria nem proteína, mas fica aí uma curiosidade histórica de uma coisa que eles faziam pra fazer uma alimentação que não é por boca. Rapaz, essa aí foi... Mas, assim, as recomendações não farmacológicas que eles faziam aqui eram parecidas, viu? Com o que a gente faz hoje em dia. Então os caras tinham sacado aí algumas coisas. Legal. Bora pros salves? Bora. Ó, se você gostou dessa curiosidade, manda pra gente tentar repetir. Se não gostou, é isso aí. Acabou aqui. Não briga com Acabou a gente. por aqui. Luca, algum salve? Rafa, vou ter 2 salves, né? O primeiro salve meu vai pro Gabriel Herculano. Ele, primeiro foi meu R1, né, na enfermaria clínica quando eu era R2. E segundo, hoje é colega meu de plantão e ele que proporcionou eu estar aqui hoje gravando o episódio porque ele pegou o meu plantão, que eu tinha esquecido que eu tava. Obrigado, Gabriel. E ele falou que nunca ganhou um salve, então ele vai ficar muito feliz com esse salve. Salve, Gabriel. E o segundo vai pra uma colega minha de faculdade que agora encontrei ela também no mesmo hospital que eu trabalho. Agora ela é R1 da cirurgia geral e ela falou que queria um salve porque ela é a R1 da geral que volta ouvindo todo dia episódio de podcast de clínica médica. Caraca. Um salve pra Giana Prata. Olha só, Ela almoça hein? com os colegas ou ela foi excluída? E olha, aí eu falei pra ela, não fala aí, você vai ficar famosa, Vai cuidado. sentar na mesa separada aí, o cirurgião que estuda clínica. Brincadeira, tem muito cirurgião que ouve a gente, tem até ortopedista, tá? Um abraço pros ortopedistas. Sempre um Brincadeira abraço. também, tá? Pros ortopedistas. Então, meu salve vai pra uma pessoa que eu nem esperava que nos ouve, né? Que é o meu ex-preceptor lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Thiago Furian. Passei com ele na interconsulta, um chefe maravilhoso. E aí, o Vicente Borges, que é residente lá da clínica, comentou que ele ia ficar muito feliz com o salve. Então, salve aí, chefe. Qualquer coisa errada, você me manda mensagem. Puxa a orelha dela, hein? Isso aí. Que isso. Brincadeira. Um salve aí pro nosso chefe lá do Hospital das Clínicas. Isso aí, HCPA. HCPA. E o seu, Rafa? E o meu salve vai também, Letícia, lá pro sul, tá? Olha. Aproveitando o seu salve, vai pra Miriam Richards e os residentes de clínica médica do HC de Porto Alegre. A Miriam, que eu acho que deve ter pedido esse salve na época que era da clínica médica, da medicina interna, porque aqui no Instagram dela tá falando que é residente de gastroenterologia da Santa Casa. Então talvez ela ouça, Luca, esse episódio aí. Ih, Mia, vai corrigir a gente, então, por favor. Corrige a gente. Manda aquela carta. Cara, Carta ao editor. minha cunhada, ela já ganhou salve aqui. Ela também é R4 da gastro. E eu mandei algumas indiretas. Falei, ó, estou indo gravar um episódio. Você não quer... Deu certo? Você tem algum material? Não deu. Luca, chegou o momento. Quer fechar? Olha, é isso aí, gente. Está fechado o episódio. Agora sim. Agora sim. Sigam a gente nas redes sociais. Assinem o Guia TDC. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Falou, Tchau, tchau. valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.